Olá, tudo? Então tá bom. Bem-vindos ao canal, mais um vídeo. Sou a Sandra. Essa é a Sandra. Boa noite a todos. Gente, ela é a psicóloga do nosso canal. Hoje a Sandra veio esclarecer para vocês e para mim também o que é o transtorno bipolar, Sandra. Então, o transtorno bipolar, ele é também conhecido como um episódio maníaco-depressivo. Só que a psicologia usa alguns termos um pouco diferentes do que são usados no senso comum. Quando eu falo mania no senso comum, é aquela mania de lavar a mão toda hora, aquela mania de conferir porta, aquelas manias que a gente tem. Na psicologia, essa fase de mania significa uma euforia exacerbada. Maníaco depressivo, então, é essa bipolaridade entre muita alegria, muita euforia, muita atitude, e a fase depressiva, que é pouca energia, pouca atitude, poucas palavras, mais reclusiva. E o transtorno bipolar, existem essas duas características, que de repente a pessoa está muito bem e de repente o humor dela fica deprimido e ela fica muito triste e mais reclusa mesmo. Quando você percebe que aquilo está te atrapalhando na sua vida, no dia a dia, isso serve não só para o transtorno bipolar, serve também para ansiedade, para depressão, qualquer outra doença psíquica. Quando aquilo está atrapalhando o seu dia a dia, te impedindo de ter um convívio social, te impedindo de ter as suas responsabilidades no trabalho, as suas responsabilidades com você como pessoa, porque a depressão às vezes te deixa tão para baixo que você não tem coragem de levantar da cama e tomar um banho. Então, a hora que chega nesse ponto, você precisa de ajuda. Não tem como descobrir isso sozinha. E esse é o nosso intuito, ser um canal de esclarecimento. De ajuda. Usando uma linguagem acessível para que todo mundo possa ter uma qualidade de vida melhor, mesmo convivendo com essa doença, né? O que acontece muito com o transtorno bipolar? Às vezes a pessoa confunde transtorno bipolar com dupla personalidade. Porque no senso comum, às vezes a pessoa faz algum comentário e a gente brinca, esse é bipolar. Ou duas caras. Exatamente, mas é diferente o transtorno bipolar com a dupla personalidade. Porque a dupla personalidade, a pessoa assume uma outra identidade. Eu sou essa pessoa, mas eu assumo uma outra identidade. Isso é uma dupla personalidade. E bipolar, não é porque é bi que é dois. O bipolar é um transtorno de humor. Uma hora está muito eufórico e outra hora está muito depressivo. Essa é a diferença do transtorno bipolar com a dupla personalidade, que causa muita confusão também, né? Como que é o diagnóstico? O diagnóstico ele é feito com pessoas muito capacitadas, psiquiatra ou psicólogos, que atendem essa doença específica, porque ele é muito confuso. No caso da depressão, às vezes a pessoa se sente depressiva, tá deprimida e vai no médico por causa da depressão. E não por causa do transtorno bipolar, que ela não consegue identificar. Que ela tem essas duas nuances da doença, né? Tanto a fase de euforia quanto a fase da depressão. A gente observa muito o comportamento da pessoa. Se ela começa a falar rapidamente coisas desconexas e de repente muda o humor para uma depressão. Não, é muito complicado. Muito complicado. Outra coisa também que a gente pode observar, além da pessoa falar muito, é alteração no apetite. Às vezes está com muita fome, come muito ou come muito pouco. Às vezes ganha muito peso ou emagrece muito rápido. Isso tudo são sintomas que a gente vai observando para conseguir trazer dados para o médico fechar o diagnóstico. Meu Deus! E insônia também, às vezes a pessoa na fase da mania, ela tem muita insônia, não consegue dormir.
Agora você fala assim, então eu tenho insônia, eu sou bipolar. Não, não é Se isso. fosse assim, eu tô Né? lascada. A gente precisa ter o discernimento e o esclarecimento que não é só um ou outro sintoma, precisa ser um quadro e um conjunto de sintomas para se chegar a esse diagnóstico. E vem muitas vezes acompanhado de pensamentos de morte e de suicídio. O transtorno bipolar traz muito dessas características de autoextermínio. Tem alucinações auditivas, visuais também. Ela tem pensamentos de perseguição. Acha que pode ter alguém perseguindo. Tem muito disso. Meu Deus. É verdade. Ai, Jesus. E com esquecimento das coisas também, costuma esquecer muitas coisas. Aí a produtividade cai no trabalho, porque ela não consegue produzir como ela produzia, né? E esses pensamentos, porque o transtorno bipolar, ele muitas vezes vem com traços de paranoia, mania de perseguição. Fulano tá me perseguindo, fulano quer me matar, quer acabar com a minha vida. E a pessoa, naquele delírio de se defender, entra naquele ciclo vicioso. E se a pessoa não trata? Aí é complicado, porque tem a questão do autoextermínio e pensamentos de morte para as pessoas no entorno, para os familiares. Essa é a importância da família entrar nesse tratamento e também de participar de grupos de apoio, porque a família que muitas vezes vai ajudar a pessoa a reconhecer aquele momento que está precisando de ajuda, mas é uma coisa perfeitamente tratável, é uma coisa que a pessoa consegue ter uma vida normal, mas desde que tenha acompanhamento, né? Além do medicamento, a importância da terapia, não só para a pessoa, como também para o cuidador ou para a família, porque ela precisa ter um espaço para falar das angústias, para se conhecer e saber ter um discernimento de que aquilo é uma doença e que é um momento de levar, por exemplo, no médico, no ambulatório, no hospital. Se você não aprende a reconhecer que isso é a doença, você fica achando até que a pessoa tá agindo e começa a levar isso pro lado pessoal. Aí é onde há discórdias, né? Exatamente, a pessoa não consegue separar. Isso é uma doença, é uma fase e ela não tem total domínio das suas atitudes. Então por isso que é importante a família estar acompanhando para perceber uma hora que teve uma oscilação muito grande ou que teve uma coisa mais grave, para ajudar a pessoa com acompanhamento médico, né? Tem medicamentos, tem a terapia que pode ser... E outra coisa que eu quero te perguntar também. Eu perguntei para Renata, mas a gente não teve uma conclusão. Tem algum projeto do governo, alguma ação, alguma coisa voltada para isso? Na verdade, o atendimento do SUS, ele tem alguns auxílios. Não tem uma psicoterapia como um tratamento longo, mas algumas sessões de psicoterapia breve, eu acho que o governo até oferece. Mas nós temos um telefone que é o 188, que é o do Centro de Valorização da Vida. Quem quiser entrar no site também é www.cvv.org.br, e você pode ter apoio também para esse momento mais grave, quando tem uma tentativa de autoextermínio ou tentativa de suicídio, não só suicídio, mas também de agressão para as pessoas que estão ali na família, que estão convivendo mais proximamente. Sobre as causas do transtorno bipolar. Assim, tem causa? O que causa isso? Eu queria esclarecer. Na verdade, não tem uma coisa específica. Tem alguns fatores que, juntamente, vão desencadear uma doença bipolar. Tem fatores genéticos. Às vezes, a pessoa já tem uma predisposição.
tem fatores dos neurotransmissores. Às vezes é um desequilíbrio dos neurotransmissores. Esses neurotransmissores são os neurônios. Serotonina Ah, não é neurônio? é a partir do neurônio. Ah, tá. Mas são substâncias produzidas no nosso organismo, tipo a serotonina, a noradrenalina. E essas substâncias... Só um segundinho, Sandra. Ô, gente, na live eu quase morri de vergonha, porque ela perguntou uma coisa e falou assim, eu não sei o que a gente, não vou lembrar agora não, eu só lembro ai, que frio na barriga. Ah, sim. Aí eu pensei assim, ela fez uma pergunta, acho que foi isso mesmo. Ah, foi, lembro, eu tô lembrando. Eu falei assim, vocês sabem qual que é o órgão de que a gente estava falando? Dos hormônios lá. A gente pensa que o órgão que toma conta das nossas emoções é o coração, né? Porque a gente desenha coraçãozinho, cheio de amor, cheio de afeto, mas o órgão das emoções é o intestino. Porque a serotonina, muito da serotonina, ela é produzida no intestino. Então, a alimentação é muito importante, porque se o seu intestino não funciona bem, isso interfere num monte de contribuição e às vezes é um evento que acontece na vida, uma perda, às vezes é um trauma, às vezes é um abuso físico ou psíquico, né? Isso tudo associado com a predisposição mais o desequilíbrio dos neurotransmissores é o fator desencadeante, é o gatilho que vai fazer com que a pessoa apresente esse transtorno bipolar. Criança tem? Pode ter. Mas, assim, acima da adolescência costuma ser mais fácil de identificar. É isso que a gente tem que deixar claro. Se você está passando por uma situação que você percebe que está tendo o seu trabalho afetado, você percebe que você está tendo uma depressão que não te tira da cama, que te impede de ter um convívio social. A pessoa fica muito retraída, às vezes não sai de casa nem para ir na igreja, nem para visitar um parente, nem para visitar uma mãe. Misericórdia. Uhum. E isso tudo é sintoma de depressão. Se chega nesse nível, você precisa de ajuda. Procure a ajuda de um psiquiatra, de um psicólogo, porque você pode ter uma vida saudável.